alguma maneira? Não, eles já trouxeram de cara o valor inicial de 30k. Depois comentaram. Mas eles já tinham esse valor ali e já trouxeram. E você tomou um baque quando eles falaram? Como foi? Eu tomei um baque. Eu olhei assim e falei, caraca. Falei, não, claro, acho que dá pra gente fazer. Tá normal, isso aí acontece sempre. Pô, talvez eu consiga sim, né? Caramba, pô, acho que dá. Eu vou ver na minha agenda aqui, peraí. Vou ver minha agenda. Eu tive o prazer de acompanhar 3 iniciantes nos últimos 10 dias, acompanhei, orientei e ajudei eles a conquistar faturamento, renda e clientes reais, e é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Antes de mais nada, é importante lembrar que a gente não utilizou nenhum tipo de investimento em mídia, tráfego, ads, anúncios, enfim, era 100% captação real, prospecção, tete a tete com o cliente, mandando mensagem, conversando, convencendo e fazendo acontecer sem nenhum investimento. Isso por si só já torna esse experimento muito mais difícil, mas a gente sabe que sem isso você não consegue absorver técnicas necessárias, ferramentas necessárias de abordagem, compreensão, mercado, enfim, é uma outra etapa da parte criativa que a gente negligencia às vezes, mas é fundamental para a nossa sobrevivência, o nosso desenvolvimento e ao mesmo tempo o nosso crescimento. Uma etapa vai somando a outra e é extremamente necessário passar por todas elas. Como eu mostrei no vídeo anterior, eu dividi essa jornada em 2 etapas, a primeira etapa voltada para a captação e a segunda etapa voltada para a parte de criação de fato, e a gente utilizou uma única plataforma para que eles acessassem conteúdos das 2 etapas, que é o Creative Monsters. O Creative Monsters é uma plataforma que eu idealizei, mas lá você encontra vários outros mentores, vários professores, outros softwares, materiais, tem aulas novas toda semana, módulos novos, enfim, é realmente um acesso muito importante caso você esteja buscando alcançar um outro nível e ir se desenvolvendo também gradativamente. Dito isso, vamos ver quais foram os resultados e o que eles fizeram para chegar nesses resultados. Certo, então antes da gente entrar aqui nos resultados, eu quero mostrar para vocês um pouco da aula que eles viram sobre abordagem e um pouquinho do material que está disponível no Creative Monsters, que eles utilizaram como base para começar a fazer os contatos e começar a fazer essas abordagens e concluir as vendas, beleza? Então a gente fez aqui uma prospecção ativa, só para vocês visualizarem. A prospecção ativa, ela não envolve nenhum método de trabalho de longo prazo, né? Nenhum método receptivo, que seria um tráfego, ali uma construção de conteúdo, enfim, qualquer tipo de mídia que você chega no cliente de forma indireta e ele te procura de forma receptiva. Então você recebe esse contato e trabalha a venda. A prospecção ativa é a outra ponta, quando você busca o cliente, entra em contato com o cliente muitas vezes não está pensando na sua entrega, não está pensando no que você produz, mas você precisa concluir a venda. Então, é um outro estilo de abordagem e envolve técnicas e percepções do mercado muito além do tradicional, beleza? Então, o primeiro passo era definir o estilo de abordagem de acordo com o nível do contato, beleza? Então, a gente tinha aqui os possíveis clientes, né? E aí a gente precisava definir o nível de contato, quente ou frio. Existem outros parâmetros para isso, mas eu coloquei aqui de uma forma mais resumida do que na aula completa, para que vocês consigam realmente absorver sem ficar um conteúdo muito extenso, que essa aula é um pouco mais longa, certo? Então, basicamente a gente tem o quente como uma abordagem direta e o frio como uma abordagem semi-direta. Então, ambos aqui são 2 tipos de abordagens similares, né? A gente não está trabalhando nenhum tipo de abordagem contínua, a semi-abordagem, enfim, a gente está fazendo direta e semi-direta. São 2 vertentes muito objetivas para realmente você produzir abordagens em larga escala, beleza? O que é essa abordagem direta e o que é a semi-direta eu vou mostrar um pouquinho mais embaixo, tá? A gente tem a análise e ação. Na sequência da definição, se o cliente é quente ou frio e o estilo de abordagem, você precisa fazer análise e ação, beleza? Essa análise é entender a oferta, entender se dá para colocar ali uma oferta mais upgrade, né? Se cabe oferta e upgrade. O que seria oferta e upgrade? Oferta simples nesse caso. O cliente tem ali uma rede social onde ele trabalha o logo dele, ele trabalha ali uma mídia um pouco mais simples, digamos assim, uma mídia quase gráfica, mais no mercado digital, e você oferece um upgrade. Vamos fazer um motion, vamos fazer ali uma animação de logo. Você pega o material que ele já trabalha e oferta um upgrade. Assim ele visualiza essa proposta de um jeito muito mais simples e dinâmico, beleza? E aí, como eu marquei aqui no pilar, um plano de ação muito claro e objetivo,
certo? Já entrando no plano de ação, a gente tem uma mensagem direta, mais imagem única. A ideia é que a gente crie um visual e impacte o cliente com isso, e o valor é padrão ou baixo em escala, ou seja, você tem um valor padrão de mercado, o cliente vai ter aquela percepção de, normalmente esse é o preço, acho que está dentro, né? Você não está fazendo uma venda de um ticket elevado. Eu nem vou considerar o high ticket, porque nesse nível de abordagem não se faz venda high ticket, né? Muita gente no audiovisual fala sobre high ticket, mas nunca vendeu high ticket. Então, isso não é realidade. High ticket, normalmente você tem compliance, você tem concorrências, você tem, enfim, uma série de outros fatores que envolvem um mercado muito mais complexo. Por exemplo, a gente fez um trabalho para a Lamborghini e a gente concorreu com outros 3 estúdios, 2 estúdios fora do país, um na Inglaterra e outro na Alemanha. Então isso é um processo de um cliente high ticket para audiovisual. Nem sempre o cliente high ticket vai te pagar ali um valor alto para fazer uma entrega única sem abrir um processo grande para uma marca grande, enfim, trabalham-se de outras maneiras. Então eu nem considerei isso aqui, considerei realmente valor padrão ou valor baixo para você gerar escala, que era o objetivo com eles, né? Gerar faturamento ou gerar escala, beleza? Então, o que é essa abordagem direta? O que a gente define como público, o que a gente define como produto de um jeito muito simples e explicativo. Aqui eu não posso colocar as imagens porque são materiais do curso, né? Pertencem ao curso. E aí eu não posso colocar por uma questão de direitos, mas eu vou explicar para vocês aqui, beleza? Então a gente tem o público quente. O que é o público quente? Público quente é aquele cara que você já tem um contato com ele. Não é como um lead quente, né? O lead quente muitas vezes é um cara que você nunca conversou. É diferente. Aqui a gente está falando de uma pessoa que provavelmente você já teve acesso ou acessa a ela de uma maneira muito fácil. Um familiar, um parente, um amigo, uma indicação, ou um cliente que já trabalhou com você, enfim, alguém que você tem um contato ali no WhatsApp, alguém que você consegue mandar uma mensagem e essa pessoa vai visualizar a sua mensagem. Você considera essa pessoa público quente, beleza? Público quente, abordagem totalmente direta. O que é abordagem direta a gente vai ver ali do lado. A gente define o produto aqui, que seria uma animação de logotipo. A ideia é fazer valor baixo em escala, então a gente vai utilizar uma automação, ou um banco de arquivos, ou um template, enfim, qualquer coisa desse tipo. E aí a gente tem uma abordagem, né, mensagem mais desejo, basicamente isso. Então aqui é um padrão das mensagens, eu mostrei para eles outros padrões, a gente tem vários, cada padrão desperta um tipo de gatilho. Então você tem que identificar nesse cliente qual é o perfil dele. Isso daí também na aula completa a gente tem perfis de clientes, né? Clientes de urgência, clientes de desejo, clientes de longo prazo, clientes que procuram sempre ali oferta e desconto. A gente tem por padrão falar que todo cliente busca oferta. O brasileiro adora oferta, o brasileiro adora desconto, mas nem todo cliente se sente bem quando ele é tratado como alguém que é pensado na hora do desconto. Então, cara, tem um desconto, pensei em você. Nem todo mundo curte esse tipo de abordagem, então a gente tem que pensar em vários tipos de abordagem para quando você vai fazer essa venda mais direta. Então a gente tem vários padrões de mensagem, beleza? Então, mensagem 1 e mensagem 2, prévia do vídeo, ou seja, aqui você utiliza o template, que não vai te dar dor de cabeça nenhuma, pega o logo do cliente e já cria uma primeira versão, envia para ele um vídeo curtinho, onde não termina a animação e ele fica com aquela sensação de caraca, quero ver o final, e você já tem a mensagem. Então são 2 mensagens para você concluir uma venda. Você tem um gatilho de venda, valor de custo, preço especial, enfim, você consegue ter vários gatilhos, a gente tem uma lista de gatilhos, e aí cabe, claro, a você identificar qual é o gatilho principal que o seu cliente pode concordar, pode aceitar ali de cara, e definir esse custo, 90, 100, 120, enfim. Você tem liberdade para compreender qual é o negócio do seu cliente e qual é o potencial de compra dele. Beleza? E aí, claro, pós-venda, a gente fala pouco, né, sobre isso, mas o pós-venda é fundamental. Fechou a venda, entregou o vídeo, você pede a indicação e envia um bônus para ele. Então, ele te indicou, você manda o bônus, independente se essa indicação vira produto final, vira venda final ou não, você entrega o bônus e faz a roda girar, beleza? E aqui a gente tem a abordagem do público frio, certo? A abordagem semi-direta. Nesse caso, os produtos são telões, a gente já tem um valor médio, né? Um ticket um pouquinho mais alto, não é um custo tão baratinho quanto o custo dos logos,
mas ao mesmo tempo você também não tem um custo ali extremamente elevado e complexo. Claro, pode ficar complexo, mas não é o padrão. Caso você coloque personagem, enfim, vai aumentando o telão, né? Aí ele pode ficar mais caro, mas esse aqui não é o padrão do mercado. Beleza? E a gente tem a abordagem semi-direta, ou seja, essa abordagem aqui é de um público que você não tem esse acesso tão frequente. Pode ser que ele visualize, pode ser que ele não visualize, pode ser que você já tenha tido um contato com ele, mas foi frio, ou realmente é uma captação no mercado que você não falou com essa pessoa em nenhum momento. Então é a primeira mensagem que você está mandando para ela. Eu, infelizmente, não posso mostrar exatamente a mensagem, mas existem vários padrões para que você consiga ir testando, enviando em escala. Esse caso aqui é escala também, então você vai enviar várias mensagens para várias páginas, várias pessoas, enfim. Você vai mandando ali a mensagem 1 já anexada com a mensagem 2, e aí você busca esse gatilho de venda, onde o desejo, né, você mostra para a pessoa já um rascunho da ideia, mais uma possível necessidade. Você precisa, nesse caso dos telões, visualizar produtores, artistas, empresários, enfim, pessoas que têm ligações com pessoas que consomem esse tipo de material e precisam produzir esse tipo de material. Beleza? Aí, claro, valor especial, você sempre tem que buscar uma oferta especial, mais uma possível collab. Nesse caso, eu até considerei a possível collab por conta que esse mercado aqui, ele funciona muito com indicação, o mercado musical, né? E esse tipo de entrega funciona muito bem para você produzir um artista de uma produtora, 2, 3, 4 da mesma produtora. Eles acabam fazendo essa escada, né? Então a possível collab ali, você ser divulgado por um artista que tem uma mídia, enfim, é bem positivo nesse tipo de mídia, beleza? E aí, o quanto é justamente a depender da complexidade da entrega, se é uma entrega mais simples, mais complexa, enfim, o tempo que você precisa compreender e gerir aquilo da melhor forma. Tem pessoas que são capazes de executar um telão complexo em 2, 3 horas, 4 horas. Outras pessoas vão precisar de 3, 4 dias para executar o mesmo telão. A questão é que se você tem o mesmo custo para tudo e a sua hora, né, o tempo que você gasta produzindo não é calculado, fica muito difícil de entender o quanto você precisa cobrar, beleza? E o pós-venda, a mesma coisa. Fechou a venda, entregou o vídeo, entregou o telão, pede indicação. Cara, não tem outro artista precisando, não tem ninguém que trabalhe contigo que precise de telões, enfim, você faz todo esse retrabalho, digamos assim, de indicação. Funcionou a indicação, uma telinha de bônus, beleza? O bônus muda muito a percepção do cliente em relação ao seu trabalho, certo? Então, aqui é um pouco da aula que eles visualizaram, né? Da aula que a gente fez junto. Na verdade, foram várias aulas, mas eu tentei resumir assim, porque tem muitas abordagens, tem muitas ações, tem muitos estilos de mensagem, e tem principalmente muita análise de público, análise pessoal mesmo, de perfil do cliente, que é necessário para que você consiga fazer isso aqui, conversão, né, do jeito certo, fazer com que isso aqui converta de fato. Beleza? Então, vamos lá. Esse aqui é o Praga, que é um dos meninos que a gente auxiliou aí nesses últimos 10 dias, e ele trabalha com joias, né? Ele já tem um trabalho acontecendo com joias. Ele não é 100% iniciante no mercado de joias, porque ele realmente tem um trabalho muito bom, mas ele é iniciante quando se fala em volume, venda e tudo mais. Ele não consegue realmente viabilizar os projetos, vender projetos de joias com frequência e conseguir um faturamento escalável dentro desse nicho. E principalmente animação, personagem, animação das próprias joias é algo que ele não tinha conhecimento nenhum. Então a gente focou nessas etapas, beleza? Eu coloquei aqui visualizers e animação de logotipo porque ele fechou isso aqui também. Então, além do projeto de joias que ele já tinha ali como principal interesse, ele fechou visualizers e animação de logotipo, beleza? Então, o que ele fechou e como ele fechou, né, o como vocês já viram, e quantos clientes ele fechou. Ele fechou 5, mais um projeto fixo semanal. O faturamento ali dele foi de 8.800 em projetos e 600 num projeto fixo semanal, totalizando 11.200 em projetos, beleza? Esses 11.200, só para contextualizar, não foram fechados somente nos primeiros 4 dias que foram destinados à captação. Ele foi fechando ao longo do tempo, conforme ele ia estudando e produzindo, ele continuava fazendo abordagens, ele percebeu que funcionava, e aí ele começou a acelerar e fechou esses 11.200 aí no nosso protocolo,
certo? Resultado fantástico, beleza? Aqui o Jodson, que o Jodson tinha uma peculiaridade. Ele não tinha muito tempo para se dedicar às abordagens, ao estudo e tudo mais, porque ele trabalha fixo numa empresa, então o tempo dele era muito menor do Praga e do Rafa para se dedicar realmente a fazer captações de clientes, enfim, a ter um tempo para cuidar, fazer uma gestão ali de venda e de produção e de estudo, certo? Mas como ele tinha esse tempo curto, a gente traçou uma estratégia um pouco diferente. Então, ele já faz motion, ele já atende clientes de motion frequentemente no mercado de futebol. Então, a gente pensou, cara, vamos inserir o 3D dentro da sua entrega. E aí a gente volta, né? Só para vocês visualizarem aqui, a gente volta literalmente na oferta simples mais upgrade. Então, ele entra nessa mesma teoria, né, de você ter uma oferta simples e oferta um upgrade com um valor a mais. Nesse caso, ele conseguiu fazer algo muito fora da curva também, porque a ideia, ele tinha uma entrega de R$125 nos motions que ele fazia, que são motions simples, que ele entrega super rápido e ele faz escala. Porém, eu imaginava que ele ia levar aqui para 180, 190, colocando só uma pitadinha de 3D, mas ele conseguiu dobrar o valor unitário de cada entrega, então ele levou para 250 cada uma, e pô, para mim foi uma surpresa muito grande, porque ele só colocou uma pitada de 3D e realmente mudou muito a percepção da galera. O mercado dele é um mercado muito peculiar, né? Ele mora numa cidade muito pequena, e então ele tem pessoas em volta dele ali que ainda visualizam um mercado criativo de um jeito muito arcaico, né? Muito antigo. Então acho que esse foi um dos fatores também que fez com que essa introdução 3D dobrasse ali a percepção do cliente, dobrasse o valor, o cliente aceitou de cara, e ele começou a fazer essas entregas recorrentes. A gente ainda não sabe qual é o valor final, o quanto ele vai conseguir faturar de fato, mas a princípio a gente tem um parâmetro muito bom, onde ele conseguiu dobrar essas entregas recorrentes. Aí não sei o volume ainda, não sei quantas ele vai fazer, mas acredito que ele vai pelo menos 10, 12 entregas no mês ele vai fazer com certeza. Beleza? Dito isso, vamos para o Rafa, que é o nosso último participante. O Rafa, ele focou em produtos como visualizer, personagens, telões e, por fim, uma edição de material. Porque o Rafa é editor, o Rafa trabalha há 6 anos no mercado, e então ele já tem uma experiência como editor, mas ele não produzia 3D, não produzia visualizer, não produzia animação, enfim, ele não tinha nenhum desses backgrounds criativos ali para somar nas edições que ele já fazia. E aí, o Rafa, eu até vou fazer depois um parágrafo só sobre os projetos que ele fechou, porque tem um detalhe importante e eu não quero negligenciar isso, eu quero mostrar para vocês a realidade do mercado, beleza? Então vamos lá. O Rafa, ele fechou 2 clientes em um projeto longo de 3 meses, beleza? Esse projeto longo ele vai ficar 3 meses trabalhando. Claro, dá para pegar outros projetos juntos, mas é um projeto grande que vai dar muito trabalho. E então eu coloquei aqui realmente marcando que é um projeto de 3 meses. Por quê? O faturamento dele foi 1.700 em projetos comuns, projetos cotidianos ali, onde ele fechou um personagem, um visualizer, enfim, ele conseguiu faturar R$1.700. Agora, o projeto longo, ele fechou por incríveis R$40 mil. E é mais incrível não pelo valor, porque a gente sabe que projetos de 40 mil num prazo de 3 meses não é algo tão absurdo para quem já tem experiência na área, para quem tem portfólio, mas no caso dele, com o portfólio dele, com a experiência dele, enfim, com a atual fase que ele estava passando e a dificuldade toda que ele tinha, isso aqui é algo muito, muito fora da curva e excepcional. Então a gente fica muito feliz. Depois eu vou mostrar aqui o depoimento dele sobre esse projeto, mas é algo realmente fantástico e que deu muito certo. Ele conseguiu fechar um projeto longo de edição, 3 meses, garantia, estabilidade, contratos assinados, enfim, tudo super certo, e ele chega no faturamento final de 41.700, que é muito, muito incrível, beleza? Por fim, espero que vocês tenham gostado. Essa série me mostrou várias coisas interessantes, várias análises eu pude fazer trabalhando com os iniciantes ali nesse momento, e de certa forma a gente também aprende muito ensinando, e eu quero trazer mais conteúdos assim para vocês com frequência, beleza? Um abraço, até a próxima. Às vezes não é nem no nível de entrega, às vezes você consegue chegar no nível de entrega e você fala,
nunca que eu vou conseguir cobrar esse valor pra tal entrega. Aí quando você cobra, você fala, pô, insano, sabe? Consegui entregar e consegui cobrar por esse valor. Esse valor que que você fechou o último agora, eles te ofereceram de cara o budget? Eles já tinham um budget ou eles negociaram o valor de alguma maneira? Não, eles já trouxeram de cara o valor inicial de 30k. Depois comentaram. Mas eles já tinham esse valor ali e já trouxeram. E você tomou um baque quando eles falaram? Como foi? Eu tomei um baque. Eu olhei assim e falei, caraca. Falei, não, claro, acho que dá pra gente fazer. Tá normal, isso aí acontece sempre. Pô, talvez eu consiga, sim, né? Caramba, eu acho que dá. Eu vou ver na minha agenda aqui, peraí. Eu vou ver a agenda.